estava com um jogador a mais. Mas a gente consegue ver nos jogos que tivemos aí que teve jogador expulso. O Flamengo teve 2 jogos que teve um jogador a mais. A dificuldade de propor o jogo com um jogador a mais. Isso. Exatamente. Então, jogaço amanhã também, promete ser um belo jogo de futebol, esse São Paulo e Vasco sob pressão, com o Morumbi lotado. Vasco sim, sob pressão. A declaração, né, que foi dada pelo Barbieri depois do jogo, né, comparando o Santos com o Vasco, foi realmente infeliz, né? Ele pediu desculpas, a gente mostrou aqui no Troca de Passes ontem. Tem todo o direito de errar, mas isso trouxe uma pressão a mais para ele aí, para esse time, para esse jogo, né? Esse elenco, né? O Vasco agora, por exemplo, o Vasco optou por ter o Andrei por esse período até o Mundial Sub-20. Naturalmente, o Andrei é um jogador que ia se estabelecer no time naquele momento. Agora, o Vasco precisa de uma reconstrução num setor em que ele não tinha desde o início do ano definido as peças ideais para formar o meio. Com o Galarza, que tem sido a opção mais recente. Então, aí está a escalação, Mansur. Léo Jardim, Puma Rodrigues, Robson, Léo e Piton. Essa linha de defesa aí está muito bem definida, né? Aí o Barros, o Galarza... Jair, inclusive, contra o Jair foi o 5, né? Ficou na posição, em tese, que está aí no desenho do Barros. Peck, Pedro Raul e Figueiredo. Então o Alex Teixeira continua no banco, né? O Galarza Figueiredo jogar ali do lado esquerdo. Tanto em termos de criação, de participação de construção ofensiva, até por característica. E sem o Marlon Gomes também, que também está no Mundial. Então o Vasco tem dificuldade hoje para encontrar um meio-campo que equilibre entre destruição e capacidade de criação. Agora vejo muitos amigos torcedores do Vasco pedindo a entrada do Orediano, né? O Orediano tem custado ter entrado bem, né? O problema é que ele joga no mesmo lado do Peck, né? Tem sido um dos destaques do time. Exato. Mas não dá para adaptar, porque a gente vê, né, outras adaptações em outros times que são possíveis. Será que não seria possível adaptar ou o Orediano ou o Peck para que eles pudessem jogar um deles no lado esquerdo do campo? Que a gente está vendo o treinamento, né? O que ele está sinalizando para o Barbieri em termos de possibilidade. Mas acho que seria interessante, o Barbieri disse que conversou com ele e ele próprio disse que raramente jogou por dentro na carreira. Porque é um jogador que tem pedido passagem, né? Tem demonstrado que pode melhorar o time do Vasco em alguns aspectos, mas é necessário uma readaptação, aí, uma outra função, ou dele ou do Peck, né, Grafo? Como é que você entende essa questão? Fica difícil você tirar o Peck da posição dele, que é um dos destaques da equipe, né, nessa temporada. E fica essa percepção do erro de busca de mercado do Vasco. É um bom jogador que está pedindo passagem, vem mostrando nos jogos que vem entrando. A gente não acompanha o dia a dia os treinamentos, mas nos jogos que vem entrando bem, pedindo passagem. Aí se existir, se poder fazer essa adaptação que eles falam, tem que dar um tempo também ele para se adaptar. Não adianta trocar o cara de posição também, o cara faz 2 jogos ruins, tem que tirar o cara e ir para o banco novamente. Tem que ter essa percepção. E o momento do Vasco, tanto nos jogos em casa, principalmente, que tem o apoio do torcedor, não tem sido dos melhores para a experiência quando o jogador não consegue mostrar, né, aquilo tudo que ele sabe. Mas é importante ter fazer essa leitura do elenco e o jogador, quando está pedindo passagem, tem que entrar e ter condições de jogo. Eu vejo depois desses últimos resultados ruins do Vasco, né, uma parte da torcida bastante pessimista com relação à participação do Vasco ao longo desse Campeonato Brasileiro. O que será possível fazer com esse time, né? O problema é que tem que ter uma gestão de expectativa, né? Porque o começo do Vasco foi espetacular, né? Uma vitória fora de casa contra um dos principais times do Brasil, o Atlético, uma vitória por 2-1. E aí cria um ambiente de opa, acho que esse Vasco tem jeito. Aí empata com o Palmeiras fazendo um jogo muito bom no Maracanã, um jogo, né, de igual para igual, um empate em 2-2, um grande jogo. Aí essa expectativa aumentou. Opa, ganhamos do Galo, empatamos com o Palmeiras, que é o principal time, empata com o Fluminense também. Fala, opa, esse time vai dar caldo. E aí 2 derrotas em casa para Bahia e Santos, já deixa o torcedor, não, esse time vai brigar para não cair só. Tem que ter um pouco de equilíbrio, né, nas vitórias e também nas derrotas. Até porque, se a gente olhasse para o ano do Vasco, estava muito claro que o Campeonato Brasileiro também teria uma influência grande da janela de meio de ano. Porque quase todos os times que reconstruíram totalmente o elenco após a criação de SAF precisaram de mais de uma janela. Porque primeiro você vai contrata em quantidade. Nem sempre você tem uma adaptação imediata de todos os jogadores. A gente falava do Orelhano agora há pouco. Somente os jogos vão permitindo
verificar alguns gargalos de elenco e onde você precisa agir para corrigir na segunda janela ou para aumentar as opções. Ou seja, o Vasco vai depender também do que vai ser possível fazer nessa janela de meio de ano. Ampliando a opção, qualificando, dando mais qualidade ao elenco, enfim. E é normal, o Vasco está numa volta à elite, ainda que com poderio de investimento maior, uma capacidade de investimento maior, mas para ninguém a volta foi fácil. Não seria o Vasco uma exceção, porque é um processo de remontagem, de reestruturação do clube como um todo. Ainda assim, eu acho que o trabalho é bom até aqui, né? O jogo com o Santos teve inclusive, o Vasco mostrou seus problemas, mas o resultado foi pior do que a atuação. Sim, o resultado foi... Isso que o Mansur trouxe, é importante a gente falar, que foi, acho que, a mensagem que o Barbieri quis passar, né? Onde ele se equivoca, né, na colocação que o Santos está acostumado a jogar a Série A por conta ele disso. Ele estava indo bem até quando ele está dizendo do doente, né? O doente não vai sair da UTI e correr uma maratona no dia seguinte. Tem que primeiro levantar, depois começar a andar e depois começar a trotar para depois correr uma maratona. Eu acho que a mensagem que ele quis passar era essa, que o Santos joga a Série A já há vários anos seguidos e o Vasco nos últimos anos não esteve na Série A e conseguiu ser melhor que o Santos naquele momento, mesmo não conseguindo a vitória. Só que, infelizmente, as palavras que ele colocou foram muito infelizes, né? Mas eu acho que a mensagem que ele quis passar era essa. O Gilmar Ferreira, nosso companheiro, sim, ele dá um dado aqui interessante. Dos últimos 20 confrontos Vasco e São Paulo com o mando de campo do São Paulo, o Vasco só venceu 2 vezes. De 2002 para cá, o Vasco sofreu 2 derrotas de 4-0, 2 de 5-1, derrotas de 3-0, 4-2 e 5-3. Não tem sido feliz, então, o Vasco no Morumbi nos últimos anos. Veremos o que vai acontecer neste sábado com um grande público lá no estádio Cícero Pompeu de Toledo, que o Grafa conhece muito bem.